Então, eu vou mandar para vocês a versão do Python que corresponde ao WinPython. Nós vamos usar o Python 3.81. Aí vocês vão ter esse diretório que eu desempacotei no meu C2.apps, mas que vocês podem desempacotá-lo em qualquer lugar. Aí vocês clicam no diretório que vocês desempacotaram. E aí vocês têm aqui o quê? Você pode chamar o Jupyter Lab, você pode chamar o Jupyter Notebook, ou o Spider, ou mesmo o VS Code. Eu vou usar principalmente nas nossas aulas, o Jupyter Lab. Por quê? Porque ele é uma interface amigável e é o que nós vamos usar. Mas se você for programar bastante, é interessante que você use o Spider ou o VS Code. Mas o Jupyter Lab, para nós, vai ser suficiente e muito eficiente. Então, para abrir o Jupyter Lab, eu tenho que ter um browser que eu tenho ele como padrão, default. Basta eu clicar 2 vezes, ele vai abrir, então, esse browser correspondente ao Jupyter Lab no meu browser default. Certo? Então, ele está abrindo. E logo em seguida ele vai me trazer o Jupyter Lab no meu ambiente aqui. Está abrindo aqui, ó. Eu uso Opera, mas qualquer browser, Chrome ou que seja, dá perfeitamente para usá-lo. E aí eu vou fechar, inclusive, as aulas de dúvida. E aqui vamos abrir o arquivo, que é o arquivo que nós vamos usar agora, que eu montei hoje de tarde para vocês, resolvendo aquela questão ali. Para deixar a tela inteira, F11. Eu vou, então, abrir o arquivo. Então, ele está carregando o arquivo correspondente à aula de dúvidas. O bom do Jupyter Lab é que eu tenho essa aba lateral, ela me dá um apoio interessante. Ela pode, inclusive, me dizer quais são os que estão em operação, quais são as abinhas que eu tenho em operação. Ela me dá os diretórios correspondentes. Se eu quero pegar os arquivos, eu tenho os diretórios aqui para abrir. Esses arquivos aqui estão nesse subdiretório aqui, Notebooks. Ó. Quando eu abrir, essencialmente ele vai me dar essa janela aqui. Ó. Então aqui eu estou pegando o arquivo desse subdiretório. Então, quando vocês quiserem rodar uma versão atualizada dos arquivos que eu passar para vocês, vocês podem copiar esses arquivos para o diretório Notebooks, ou Jupyter Notebooks, que vocês acessam por ali. Então, abri o arquivo que me interessa e eu vou ver como é que ele está distribuído, o contents. Isso é interessante dos contents, porque eu posso navegar rapidamente entre partes do meu arquivo, posso colapsar, ou seja, reduzir o conteúdo dele, e aí eu posso, então, com isso, ter, por exemplo, na aula de hoje, computacional, nessa parte computacional, vamos ver a parte inicial de configuração de uma função de transferência, inicialização e definição. Se eu quiser colocar números nesse negócio, eu coloco. 1, 2, 3, fica legal. Posso ver o conteúdo das células. Basta clicar, que nem eu estou clicando aqui. Eu tenho que descolapsar.
Aí eu tenho o conteúdo da célula se eu quiser, certo? Se eu quero só ver o texto delas, é o Markdown, que é o texto. Não escrevi muita coisa, é o Markdown. Senão eu simplesmente tenho aqui o texto correspondente a essa célula. Certo? Então vamos fazer isso aqui, resolver o problema. Antes de mais nada, eu vou colocar no modo apresentação. Um pouquinho a apresentação, ele aumenta um pouquinho a letra para gravar é melhor. E eu dou Ctrl Shift D para justamente aumentar o meu espaço. Isso tudo eu consigo também fazer aqui com o View. Eu posso eliminar aquelas abinhas onde tem isso aumenta o campo, e normalmente eu faço gravação assim, porque daí aumenta a área que interessa daquilo que eu estou usando. Então, nesse notebook que eu fiz aqui da aula de dúvidas, nós vamos fazer aquilo que nós fizemos de resposta no domínio da frequência e o gráfico de Bode daquela função de transferência que nós fizemos no braço, que fizemos substituindo SJ ômega, certo? Usando, mais uma vez, o SymPy. E, normalmente, eu uso por padrão, toda vez que eu uso o Symbolic, eu uso um apelido para ele, que é o SB. Então, vamos rodar, carregando os pacotes. Então, estou carregando os pacotes. O primeiro pacote é relativo ao SymPy, que é para a parte simbólica. Observe que hoje eu já vou mostrar para vocês como é que nós podemos resolver um problema usando um pacote não simbólico. Então, a partir das próximas aulas, a gente vai usar pouco o pacote simbólico, mas nessa aqui a gente ainda vai usar bastante o pacote simbólico. A parte de gráfico, nós usamos o Matplotlib. O NumPy é uma estrutura muito usada. Praticamente eu uso direto o NumPy, porque eu tenho toda a parte matemática e trabalho com vetores e matrizes de forma eficiente. Eu gostaria de dizer para vocês que um material adicional sobre NumPy, Matplotlib e sugestões de cursos vão estar disponíveis para vocês, gravadas de forma similar a essa que eu estou gravando. Mas eu não vou entrar com muito detalhe nos vídeos específicos voltados à nossa aula de controle. De controle, no nosso diretório principal de controle, eu vou salientar aspectos de controle. Fundamentos de Python e outras coisas eu vou colocar como vídeos adicionais. E vou pôr sugestões de cursos de Python, certo? Então, é essa a ideia. Logo em seguida, eu tenho que definir as variáveis simbólicas. Pelo fato de nós estarmos trabalhando com o simbólico, eu tenho que definir. Para acabar com o HaveSide, nesse exemplo que eu vou trabalhar aqui, para não estar toda hora aparecendo o HaveSide, eu vou definir que T é definido a partir de T positivo. Ou seja, não existe T negativo. Então, isso facilita, porque na hora de inverter, vai acabar com aquele θ do HaveSide. Então, definir as variáveis, definir a função. Essa é a função que nós resolvemos no exercício. Essa é uma função muito versátil, como nós vamos ver, e ela é capaz de capturar uma série de comportamentos que ocorrem na indústria. Então, essa é a função que nós definimos aqui. O próximo passo, então, vamos construir o diagrama de Bode. Para construir o diagrama de Bode, nós vamos, então, calcular a resposta no domínio da frequência.
Para calcular a resposta no domínio da frequência é necessário os 3 passos aqueles 3 passos. O primeiro passo consiste em substituir S por J ômega. Aí a nossa vida fica muito facilitada. Observe que eu fiz J igual a raiz quadrada de menos 1. Aqui é a parte imaginária, tá? Nessa minha definição. Então, eu vou substituir aqui, ó, onde tem S, para substituir uma função simbólica, a gente faz g.subs, abre o parênteses daquilo que tu quer substituir e coloca o dicionário. O dicionário é uma estrutura bem versátil em Python, que permite com que, então, eu relacione grandezas e variáveis aqui com os valores a elas que eu quero. Então, no caso, nós vamos substituir onde tem S por J ômega. Isso está fazendo aquele primeiro passo. Dá um Shift Enter. E está lá, onde tem S, ó, onde tinha S aqui, substituímos por J ômega. O J é a parte imaginária, então é o I aqui no caso, né? I ômega. Aqui é S ao quadrado, então ficou menos aqui, que fica I ao quadrado, que é negativo. Essa parte que fica com a parte imaginária e o 1 já era real. O segundo passo é obter a parte real e a parte imaginária desse número complexo aqui. Normalmente a gente multiplica pelo complexo conjugado do denominador, mas no nosso caso fica muito mais fácil, porque eu vou simplesmente vou pegar a função, me dê a parte real do número complexo, porque isso aqui é um número complexo. Só que a parte imaginária está aqui embaixo, né? E tem aqui em cima. Eu quero que ela fique junta, que manualmente a gente faria pela multiplicação. Mas nesse caso fica mais fácil. Eu vou pegar usando a função SB do symbolic. Vou pegar a função RE. Me dê a parte real desse número complexo. O número complexo eu coloquei na variável GW. E depois eu quero que simplifique essa expressão para ficar mais reduzida. A mesma coisa eu faço com a parte imaginária aqui. E aqui eu pus o par real e imaginário. Então a parte real é essa aqui. E a parte imaginária é essa aqui. Vamos rodar isso. Aí, ó. E a terceira parte é o quê? É simplesmente o absoluto desse número. O absoluto é a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, tirando a raiz quadrada desse negócio. Nesses pacotes symbolic, ou SymPy, o absoluto de um número é a função abs, com A maiúsculo. E a parte defasagem é o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Mas é importante usar o arco tangente 2, porque senão ele estaria limitado a menos 90 e mais 90, e aí assim fica direitinho. Aí você deve estar perguntando, mas como é que eles fazem dessas coisas tudo? Onde é que eu encontro um help dessa chonga toda? Onde é que tem o help? O help está aqui, ó. Você vai ali no help, pega SymPy Reference, e aí, por exemplo, ATAN 2. O que é essa ATAN 2? ATAN 2, arco tangente 2. E aí, explicado aqui o que é o arco tangente 2. Que normalmente, quando eu vou fazer o cálculo da resposta da frequência, eu quero que a parte, para não ter aquela descontinuidade que o arco tangente vai ter, ele acaba replicando para baixo. Então, aqui está a definição de arco tangente 2. Certo? Tranquilo? Então, vamos mudar para o nosso original aqui. Aqui, então, você tem o help
das funções. E agora, vamos fazer um gráfico. Porque, se vocês observarem as expressões da razão de amplitude, da defasagem, estão em função do ganho, do tal, do beta e assim por diante. Mas eu quero agora atribuir valores a eles e fazer um gráfico para um determinado conjunto desses valores em função da frequência ômega. E para isso nós vamos converter então essa função, criar essa função que eu calculei, aqui nós calculamos o RA. O RA é isso aqui, ó. Esse aqui é a razão de amplitude. Eu vou colocar agora, vou encapsular isso aqui numa função que tenha como os parâmetros o ganho, o tal, o zeta, o beta e o ômega. E que possam, inclusive, receber vetores para essas grandezas, sendo que o vetor que nos interessa mesmo é o de ômega. Então, eu vou transformar a função RA, que é essa aqui, que é essencialmente essa expressão, numa função, daí eu chamei isso aí de RAF, que é uma função da razão de amplitude. E para testar isso, eu vou testar isso por valores 10, 10, 0,5, 1 e 10 de frequência. E está aí o valor da razão de amplitude associada a isso. Lambidificando, ou seja, criando uma função de forma análoga para a parte φ. O φ está aqui, que a gente tinha determinado, que é o arco tangente 2 da parte imaginária sobre a real. Nós obtemos, então, a função para o φ também. Observe que para o φ está em radianos, certo? Nós estamos com ele em radianos. Os gráficos de Bode normalmente são em graus. Então, nós temos que multiplicar por 180 e dividir por π. Então, agora eu vou fazer o gráfico de Bode. Aqui eu pus um conjunto de valores de ganho, tal, e zeta e beta, para não estar escrevendo toda hora que eu quiser mudar. Eu mudo aqui os valores e automaticamente, na hora que for fazer o plot, vai aparecer para esses valores aqui. Então, eu vou chamar a função razão de amplitude, a função para razão de amplitude, substituindo esses valores aqui, ó, 10, 10, 0,5 e 0. E o ômega que eu estou definindo aqui, ó. O ômega eu estou definindo em log space. Ele vai estar linearmente distribuído numa escala logarítmica, onde o menos 2 é 10 na menos 2 aqui, a 10 na 0. Então, é 0,01 até 1, com 1000 pontos. É o que eu estou definindo nesse vetor de ômega. Se eu fizer isso aqui, eu vou ter a variação da razão de amplitude. Eu pus aqui é o comando subplot, certo? Mais uma vez, eu vou fazer um notebook só de matplotlib para vocês, que é explicando como funciona a biblioteca matplotlib, NumPy, Pandas. Para cada uma dessas bibliotecas eu vou explicar para vocês especificamente num vídeo específico, certo? Então, a minha sugestão é que depois vocês olhem esses vídeos também. Então, aqui eu vou fazer o plot, um subplot. O plot é esse aqui, a área branca é o plot. E eu dividi essa área branca em duas partes. Uma parte superior, que é o subplot de cima, e a parte inferior, que é o subplot de baixo. Como é que eu dividi isso? Duas linhas, dois gráficos e uma coluna. Então, eu vou colocar um em cima do outro. Sendo que o primeiro é essa posição aqui e o segundo é essa posição. Então, esse aqui está me dando isso. Ah, mas professor, eu não sei como é que eu faço com o help. Eu dou um Shift Tab e eu tenho o help disso.
E normalmente, com esse que eu vou passar para vocês, à medida que você vai escrevendo, ele vem com help. Então, digamos que eu fosse escrever do zero, subplot, abrir aqui, ele já me dá o subplot, me diz qual é a função. Ele está meio atrasadinho porque eu estou gravando, então a tela ficou um pouco mais lenta. Mas vocês já viram que ele já me deu um helpzinho ali de como usar a função. Tá? Isso funciona mais direitinho quando eu não estou gravando, porque daí o computador fica mais rápido. Daí ele acessa mais rapidamente ali. Mas então vocês viram que ele vai dando helps. E aqui então a gente fez então na parte de cima nós temos a razão de amplitude e na parte de baixo nós temos a defasagem. Só que normalmente nós plotamos a parte de cima com o logaritmo disso e versus o logaritmo da frequência. Ou seja, em lugar de plotar em escala linear, que nem o plot aqui que está feito, nós vamos fazer o plot log-log no subplot superior. E no subplot inferior nós vamos fazer semilog x, ou seja, só logaritmo na frequência e linear na defasagem. E aí nós temos o gráfico de Bode clássico. O gráfico de Bode clássico é escrito dessa forma. Observe que é a mesma informação, só que quando eu aplico o logaritmo, frequências menores acabam tendo uma faixa maior de visualização, e esses valores pequenos têm um zoom neles, e esses grandes têm uma diminuição de tamanho. Então, esse é o típico gráfico de Bode que nós vamos usar nessa disciplina. Então, eu fiz os comandos, tal, mas agora, digamos, eu queira fazer uma animação, uma interação com o usuário, de tal forma que ele tenha sliderzinhos, e esses sliderzinhos permitam que ele varie os valores, e com isso ele veja o que vai acontecer com o gráfico em termos de resposta. Então, a primeira coisa que eu faço é, eu vejo se o meu plot está legal, criei o plot, vi que ele está funcionando, e agora eu vou encapsular esse mesmo plot numa função. Então, essencialmente, o que eu vou colocar aqui é esses comandos aqui dentro de uma função. E essa função, ela terá como parâmetros de entrada esses parâmetros que definem a função de transferência para a qual eu quero determinar o diagrama de Bode. Então, aqui está a função. A definição de uma função em Python é com a palavra-chave def. O nome da função, abre parênteses, os parâmetros da função, que no caso são os parâmetros da função de transferência, 2 pontos. E tudo, a indentação é fundamental em Python. Eu dou um tab, ele desloca para dentro, e o que fica para dentro faz parte da função. Ou seja, tudo que está aqui indentado, 4 caracteres para dentro, faz parte dessa função aqui. Então, simplesmente eu coloquei esse código aqui dentro. Só coloquei mais uma linha que eu defino o tamanho da figura para ter uma figura mais larga. Só isso. O resto é igual. Vamos definir então a função. E agora, antes de nós fazermos a interação, usarmos os sliderzinhos, é interessante ver se ela está funcionando. Observem que eu, de propósito, coloquei as mesmas variáveis que eu estava usando antes, porque daí eu vou usar esses valores aqui, não preciso definir isso. Então, eu simplesmente posso pegar o próprio cabeçalho de definição da função e ele vai me gerar um gráfico, que é o gráfico de Bode que nós tínhamos obtido aqui. É o mesmo gráfico, esse aqui está aqui, ó, mas pela função chamada.
E agora vamos ter a possibilidade de interagir com o gráfico sem precisar manualmente substituir os valores. Aí nós usamos a função interact. Essa função interact, ela está importada aqui nesse pacote aqui, ó. Vem do IP widgets. Essa função aqui, ela é de interação. Esse pacote tem várias interfaces, é bem interessante. Então, nós pegamos essa função interact, colocamos o nome da nossa função e definimos a faixa de valores que eu quero que o slider possa trabalhar. O ganho vai ser de 0 a 10, o tal vai ser de 0 a 10, o zeta de 0 a 1,5, o beta de menos 2 a 2. E aí, dou Shift e Enter. A ideia é similar, ele começa, se eu não colocar nenhum valor default, ele começa no meio do intervalo. Então, por exemplo, se eu alterar o ganho, ó, a função muda, ela só altera o tamanho dela, a altura. O tal, deixando ela mais lento, ela se desloca para a direita, para a esquerda, melhor dizendo, para a esquerda. E ela, diminuindo, ela se desloca para a direita. O zeta leva a oscilação. Quanto menor o zeta, maior o overshoot. Certo? Aí vocês têm condições de manipular e obter alterações dos valores e ter uma ideia disso aqui. Certo? Então, com o sliderzinho aqui, então, nós temos essas variações todas aí. Vamos agora fazer a resposta de grau. Isso aqui depois você pode brincar em casa e ver o que acontece com os parâmetros e como fica o diagrama de Bode do sistema. Resposta de grau. Resposta de grau, você poderia pegar, vou agora fazer a inversa da transformada de Laplace. E eu vou ver que eu vou ter um probleminha nessa história. Porque quando a gente trabalha com a inversão da transformada de Laplace para essa função, dependendo dos polos, a inversão vai ser com polos complexos, vai gerar senos e cossenos, com polos reais, com zeta maior que zero, vai ser seno e cosseno hiperbólico, ou seja, vão ser funções exponenciais. E quando eu tenho polos repetidos, eu vou ter polinômios em T multiplicados por exponencial. E aí fica essa chunga aqui com função gama e o diabo a 4. E se eu tentar lambidificar esse negócio, que nem estava fazendo antes, eu vou dar com os burros na água, porque ela vai dar valores, vai funcionar para alguns valores de beta, se eu usar, por exemplo, zeta maior que 1, vai funcionar, mas se eu usar aqui zeta 0,7, ele vai dar nota number, porque vai dar alguma divisão lá, ó, deu uma chunga aqui. Nota number, tá? Então, essa não é uma solução robusta, adequada. Eu teria que fazer, no caso, 3 soluções, digamos, e aí fazer uma função com if para cá, if para lá, dependendo da solução. Essa seria uma alternativa que eu poderia fazer. Mas daí eu aproveito, para não fazer por essa alternativa, eu aproveito para mostrar um outro toolbox que nós vamos usar bastante nessa disciplina, que é o control. Então, esse é um toolbox que nós vamos usar. E quando vocês fizerem o download da nossa versão zipada, já está tudo instalado lá.
Então, vou importar esse pacote. Estou importando esse pacote. Vou fazer a mesma coisa. Observe que a função de transferência, maiores detalhes sobre esse pacote, eu vou abordar ainda com vocês. Mas daqui eu estou definindo uma função de transferência, TF. Aqui é o numerador dessa função, aqui é o denominador dessa função. Eu vou abrir uma página aqui, vou tirar esse degrau daqui e vou pôr aqui, ó, G. Vamos ver como é que ficou essa G. Ó. G está aqui. Ó. Ficou a função de transferência aqui já atribuída os valores. Esse G agora é usando o control, que é um outro pacote. E esse control aqui, então, fica a função de transferência com esses valores que eu atribuí aqui. E essa função usa... normalmente, na transformada de Laplace, eu teria que colocar 1 sobre S como entrada e fazer a inversão. Aqui esqueci de fazer isso aqui. Ó. Se eu fizesse isso aqui, acho que dá. Esqueci de colocar aqui assim, a função. Ó. Já corrigindo aqui. Aqui eu pus 1 sobre S. Que eu não tinha, antes eu tinha esquecido. Ó, viu? Aqui eu teria que colocar a entrada é 1 sobre S, que é um degrau, e agora ele está obtendo a transformada de Laplace inversa. Então aqui eu tinha feito antes, estava errado. Era só a resposta impulso que tinha feito. Enquanto ele está pensando ali, olha, ele já está sofrendo aí, coitado. Porque fica difícil você ter uma solução genérica se você compartilha, porque depende dos polos, se é real, complexo, repetido. E aí, com isso aqui, ele ficou pensando um bocadito. Vamos ver como é que ficou essa função aqui, se ela está melhor comportada. Ó, então, ele deve dar pau também com valores pequenos aqui. Ó. Deu o mesmo problema de antes, como era de esperar. Mas para valores maiores, de zeta maiores que 1, funciona. Ela funciona. Certo? Então, retornando, por que eu fiz aquilo? Quando eu uso a função step, eu não preciso colocar o 1 sobre S, que nem eu acabei de fazer. Ela já faz uma perturbação degrau numericamente, já resolve tudo isso aqui numericamente, certo? Então, aqui eu tenho a resposta degrau, e aí o plot dessa função. Deu um problema aqui, eu acho que eu não resolvi esse aqui, vamos ver. Aqui, vamos resolver de novo. E aqui tem o plot. Isso, está aqui o plot. Aí o gráfico da localização dos polos e zeros, eu vou usar essa mesma função. Observe que eu designei esse conjunto de funções com um apelido que é o ML. Então, tudo que começa com ML está usando esse conjunto de funções aqui. Aí eu vou ver a localização dos polos e zeros. E agora nós temos a base para montar uma função que faz tudo isso para mim. E aí, essa função, nós vamos então montá-la e essencialmente são os passos que nós vimos anteriormente. Vamos chamar essa função, no caso, de resposta degrau. Os parâmetros da função, a criação da função de transferência, a simulação dessa função de transferência para uma perturbação degrau, a área onde eu vou plotar os gráficos. Agora eu vou fazer um subplot, só que um do lado do outro. Então, é uma linha, 2 subplots, e o primeiro a ser preenchido é da resposta degrau.
e o segundo a ser preenchido vai ser da localização dos polos de zero. E aí, essencialmente, nós estamos aí, então, fazendo os dois gráficos, um do lado do outro, numa função de transferência. Mais uma vez, a gente testa antes de fazer a parte de interação com o usuário. E aí, então, nós temos então, a resposta degrau e a localização dos polos de zeros. E agora, de forma análoga à versão anterior, nós temos, então, a possibilidade de fazer uma interação com o usuário, ou seja, interagir com o gráfico mexendo nos sliders. Então, aqui vamos ver algumas coisas interessantes, que na nossa próxima aula teórica nós vamos trabalhar mais com isso. Mas, então, vamos ver aqui o fator do zeta. Zeta pequeno, ó, oscilação maior. Eu tenho polos complexos. O tal, quanto maior o tal, mais próximo da origem eu vou estar. Quanto menor o tal, mais afastado da origem eu vou estar. A origem é o eixo imaginário aqui, na realidade. O nível de oscilação, se vocês olharem, ó, o tal vai afetar a escala de tempo aqui, ó, de simulação. Aqui está 17. Se eu fizer um tal maior, o sistema se torna mais lento. Ó. Ele demora mais para chegar, 60 segundos. Observe que o formato da curva aqui é fortemente dependente do zeta e do beta e tudo mais. O tal vai afetar o tempo que demora. Ou seja, o tal, ele se eu normalizar a escala de tempo, se eu dividir esse tempo por tal, eu vou ter sempre a mesma figura. Ela vai ser só dependente dos outros parâmetros. Então, vocês estão vendo aqui que eu mexendo no tal, ele está mexendo no tempo que demora, mas o jeitão da figura é o mesmo. Já se eu mexer no zeta, eu vou alterar esse padrão dessa figura aqui. Ó. Zeta pequeno ou menor que 1 vai gerar oscilação. Zeta maior que 1, suavidade. E aí a gente vai ver em aula que nós vamos ter, vou pegar um zeta igual a 1, que nós temos dois tipos de overshoot. Vou fazer zeta maior que 1. Peguei aqui. Ó. Então, observe que eu tenho o eixo, o próximo desenho eu vou fazer deixando claro o eixo real e o imaginário. A fronteira de estabilidade está aqui. Ó. E agora eu vou mexer no beta. Ó. E aí vocês vão ver que com beta, com zero, nós vamos ter a possibilidade de gerar overshoot. Então, eu tenho a possibilidade de gerar overshoot mexendo no valor desse beta. Então, aqui, ó, esse beta surgiu esse zero aqui, ó, que está a localização do zero, para a bolinha. E como o zero está à direita do polo mais próximo do eixo imaginário, nós vamos ter o overshoot sem oscilação devido ao zero. Isso vai ficar claro para vocês na próxima aula teórica. E aí agora eu estou deslocando, ó, o zero vai passar entre o polo, e aí a resposta comum. Ó. E agora vai ter um comportamento interessante, que é a resposta inversa, quando o zero assume valores negativos. Ou seja, o beta assume valores negativos, que o zero é positivo. O zero está no semiplano direito. E tem o que a gente chama de resposta inversa. Certo? Isso nós vamos explorar mais na próxima aula teórica. Então, isso aqui vocês podem brincar em casa também. Eu vou melhorar esse gráfico colocando ainda uns eixos aqui para deixar a divisão mais clara.
E, por fim, a última questão que nós resolvemos em aula foi daquele gráfico com as várias respostas, mexendo em K, tal e teta. Aí eu defini um dicionário. Ó. Isso aqui é um dicionário. Um dicionário é uma função aqui. Esses comentáriozinhos que estão aparecendo essa linha chata aqui embaixo é porque eu instalei um pacote que diz que isso aqui não está bonitinho. Ah, para ficar bonitinho, aqui, segundo o padrão, tem que ter um espaço aqui, ó. Aí fica bonitinha. Me enchendo o saco. Porque daí ele cuida para que fique legível. E aí, não que esteja errado, isso é só para deixar a coisa visível, bonitinha. Aí é um padrão, ele checa esse padrão. Eu fui instalar essa porcaria. É bom, mas se eu estou escrevendo a moda Miguelão, ele não fica tão bonitinho. Ele fica com essa linha embaixo. Então eu vou tirar essa coisa aqui. Aí tu vê que ele fica legal, né? Fica bonitinho. Mas certo é que tem mais esse aqui. Tem que tirar. E aqui é um zero que pediu aqui. Pronto, ó, viu? Ele fica enchendo o saco da gente. Pá, 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 pá. Dá um pau na nossa gravação. Eu defini aquelas funções e aqui eu vou fazer um for. Em lugar de fazer as figuras uma a uma, eu vou, na realidade, eu vou definir as figuras aqui e aqui eu vou fazer o for. Então, esse P vai ser feito dentro dessa lista. Então, ele vai, primeiro o P, ele vai assumir primeiro o P1, vai fazer o gráfico, a simulação, depois vai assumir P2, depois P3, depois P4, depois P5, depois P6, até P8. E aí ele vai pegar o ganho da primeira função, multiplicar pelo beta e assim por diante, que nem nós tínhamos determinado antes. E aí vamos gerar, então, o gráfico das 8 funções que nós obtivemos em aula e que nós analisamos em aula. Então, é uma forma rápida de se fazer simulações e com isso, então, nós terminamos essa parte computacional aqui e eu pergunto para vocês se vocês têm alguma dúvida e estou à disposição de vocês para tirar dúvidas.